Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo sobre a série A Maldição que Jesus levou na cruz. E no último estudo, nós estamos falando sobre a pena capital registrada em Ezequiel capítulo 18. E nós paramos onde nós estamos falando que quando a pessoa se arrependia, havia a possibilidade de perdão. A pessoa podia ser perdoada, né? E então, continuando o texto, claro, se ela continuasse no erro, poderia ser condenada. Se esses textos forem entendidos e aplicados diretamente à vida espiritual, a salvação, como querem alguns, que muita gente liga esse texto à questão da salvação, então nós temos de admitir que o homem pode produzir a sua própria justiça, porque o texto diz que tudo que ele fizesse não veria em memória a justiça que ele já tinha feito. Se fizesse o mal, seria totalmente anulada. Então, pode aqui se entender que, se fosse nesse caso, então nós poderíamos nos perder facilmente, né? Perder ou ganhar salvação pelos meios próprios, né? Porém, a salvação do homem, ela dependia aqui, ou melhor, a salvação do homem, se ele for levado por esse lado, ela dependeria da conduta impecável da pessoa, o que nós não somos justos. Nós não temos esta justiça que é capaz de nos tornar isento de erros, né? Então, fica bem claro que Ezequiel capítulo 33, por exemplo, que é um outro texto que vai tratar aqui da responsabilidade pessoal, como é o caso de Ezequiel capítulo 18, ele está tratando da responsabilidade pessoal. E você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel 33, do verso 1 ao 20. O texto fala aqui da responsabilidade pessoal, que quem permanecer no erro poderia ser punido com a pena capital. Tudo que o homem fizer de certo antes do erro não viria em memória, ou seja, não serviria de nada, né? Tudo que o homem fizesse de errado, mesmo que ele tivesse andado certo a vida toda, então nada daquilo valeria, é o que diz Ezequiel. Da mesma forma em que viveu perversamente e deixou o erro, se ele se convertesse, se ele se arrependesse, era levado em consideração a sua conduta a partir de então. É isso que o texto está nos dizendo, né? Então, uma vez que ele se convertesse do seu erro. O capítulo 31 de Jeremias fala de um tempo de restauração. O verso 29 e o verso 30 vai falar desse tempo de restauração. Ele diz: naqueles dias já não dirão, os pais comeram as uvas e verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, do que ele está falando aqui? Eles estavam reclamando do tratamento dado por Deus a eles, pois a invasão dos babilônios, porque o texto aqui está tratando da invasão da Babilônia à terra de Judá. Então, eles estão reclamando que a invasão foi muito dura, morreram muitos outros e foram levados
outros escravos, morreu pessoa de doença, de peste, morreram pessoas através da espada, morreram pessoas de fome. Então é disso que ele está falando aqui. Então Deus não diz aqui que vai aliviar o castigo. Não. O povo está reclamando, mas sem razão, porque eles foram avisados durante muito tempo pelos profetas que se eles não se arrependessem, Deus os castigaria, pois eles continuaram nos pecados dos seus pais. Eles nunca se arrependeram. Perdão. Estou um pouco meio com pigarro, né? Então, eles continuaram nos pecados dos pais. O que Deus está prometendo é um tempo de restauração, onde não haveria mais morte em grande escala, como houve na invasão. Porque na invasão, quando eles vieram contra Judá, morreram milhares de pessoas. Mas o que aqui ele está dizendo que a partir de então, quando eles voltassem para a terra, o que ia haver seria que cada pessoa seria condenada pelo seu próprio pecado, no caso de pena capital. Ou seja, né, de acordo com o que eles fizessem de bem ou mal, era a forma de tratamento. A cobrança com o cativeiro ela foi a nível nacional, mas depois da restauração seria a nível individual as cobranças. Então é isso que Deus está falando aqui, que eles estavam dizendo que os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos embotaram. Por quê? Na grande escala de morte, quando a guerra vem, ela leva todo mundo. Por exemplo, se nós recebermos um castigo assim, por exemplo, de um tsunami, todos nós vamos sofrer consequência, o crente e o não crente, os nossos filhos, não é? E é disso que ele está falando. Agora, com a volta para a terra, eles agora teriam que ser responsabilizados individualmente, porque aquele castigo de antes foi considerado a nível nacional e esse agora seria considerado a nível individual. É isso que ele está falando aqui. Então, Deus ele está aqui dizendo que cada um pagará pelo seu próprio pecado, como está na lei de Moisés, Deuteronômio 24, verso 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, ele está falando aqui de pena capital, né? Ele não está falando aqui de outro tipo de coisa, de maldição ou qualquer outra coisa assim, mas de conduta. O texto de Ezequiel está falando de pena capital e fica claro quando nós comparamos o texto de 2 Reis, capítulo 14, versos 5 e 6, e 2 Crônica 25, 3 e 4. Porque nesses textos mostra que quando o rei assumiu o trono, porque antes dele assumir o trono, o texto diz que mataram o pai deles. Porém, o rei, quando assumiu o trono, matou a todas aquelas pessoas que eram cúmplices na morte do pai dele. E o texto diz, ele não matou os filhos, mas fez como está escrito, que os pais não seriam mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um seria morto pelo seu próprio pecado. Então ele está falando de pena capital, ele não está falando de maldição aqui, nem de outra coisa. É o que o texto diz, e esse texto confirma o que Ezequiel está dizendo, né? Então daqui para frente nós vamos falar sobre o resgate da maldição. É esse daqui o nosso tema.
antes de entrar no assunto do resgate, eu quero falar sobre a bênção geracional. Não vou fazer aqui um grande comentário sobre o assunto. Por quê? Porque todos nós concordamos que há bênção geracional. Então eu vou mencionar alguns capítulos no próximo vídeo sobre bênção geracional. Porque todo mundo concorda que existe bênção geracional. O problema é quando nós falamos que existe maldição geracional. Então, eu acho interessante que as pessoas aceitam que há bênção geracional, mas não aceita que há maldição geracional. Então, é uma moeda de um lado só. Nós sabemos que todo polo tem dois lados, né? Tem o negativo e tem o positivo. Se tem bênção geracional, também existe também existe maldição geracional. Se existe a maldição geracional, então existe a bênção geracional para aqueles que obedecem à palavra do Senhor, né? O homem obediente terá uma bênção geracional, terá uma família abençoada, seus descendentes serão abençoados, eles serão prósperos, eles serão fartos, eles serão cheios da graça de Deus. É isso que a Bíblia promete àqueles que são de fato obedientes à palavra de Deus. E é evidente que se for desobediente, será o contrário disso. É o que a palavra de Deus nos deixa muito claro, né? Então, no próximo vídeo falaremos um pouco sobre bênção geracional. Eu vou apresentar uma série de textos nesse sentido, para que a gente se conscientize, porque eu mostro os dois lados. Eu já mostrei vários textos que falam, pelo menos 10 textos que falam de maldição geracional, mas agora eu vou apresentar no próximo textos que falam de bênção geracional. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.